Olá, sejam bem-vindos ao canal Jackson SPFC Notícias. Aqui é onde a torcida tricolor se encontra para sentir cada momento do São Paulo, dentro e fora de campo. E hoje você vai descobrir uma história que mostra a força e a tradição que o tricolor carrega ao longo dos anos. Mas antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreve no canal. A meta é chegar a 1000 inscritos, e eu quero você fazendo parte disso com a gente. Vamos juntos, tricolores! O que parecia apenas mais um número no meio de tantas estatísticas do futebol brasileiro acabou se transformando em algo que está chamando a atenção de quem acompanha o São Paulo de perto, e quando a gente olha com calma, percebe que não se trata de um dado comum, mas de uma marca que revela muito sobre a história recente do tricolor dentro do Campeonato Brasileiro. Em meio a temporadas diferentes, elencos que mudaram ao longo dos anos, técnicos com estilos completamente distintos e momentos bons e ruins, o São Paulo alcançou um feito que poucos imaginavam ver de forma tão isolada. O clube se tornou o primeiro da era dos pontos corridos, iniciada em 2003, a atingir a impressionante marca de 300 jogos sem sofrer gols no Brasileirão. E quando esse número começa a ser analisado mais de perto, ele levanta uma reflexão quase inevitável. Não estamos falando de uma fase específica, de um time pontual ou de um momento isolado. Estamos falando de uma consistência construída ao longo de décadas, atravessando gerações inteiras dentro do clube. É como se cada jogo sem sofrer gols fosse mais uma peça de um quebra-cabeça que foi sendo montado silenciosamente ao longo do tempo. Desde grandes campanhas até temporadas mais turbulentas, a defesa do São Paulo continuou escrevendo essa história, muitas vezes sem o devido destaque, mas agora com um número que não pode mais ser ignorado. E claro, quando se fala em solidez defensiva do tricolor, é impossível não lembrar de nomes que marcaram época, como Rogério Ceni, símbolo máximo de liderança e segurança, que por muitos anos foi a última linha de proteção do time e ajudou a construir essa identidade dentro de campo. Mas o que mais chama a atenção não é apenas o passado, é o que essa marca pode representar daqui para frente. Porque quando um clube atinge um número como esse de forma isolada, surge uma pergunta que começa a ecoar entre os torcedores. Será que essa tradição defensiva ainda pode ser um diferencial para o São Paulo nas próximas temporadas? E não para por aí. Além dessa marca histórica, o clube também foi o primeiro a alcançar 400 vitórias na era dos pontos corridos, reforçando ainda mais o peso do tricolor dentro da competição. Números que, quando colocados lado a lado, começam a desenhar um cenário que mistura história, tradição e, ao mesmo tempo, expectativa pelo que ainda pode acontecer. E é justamente aí que entra o ponto que mais desperta curiosidade. Em um futebol cada vez mais ofensivo, veloz e imprevisível, será que essa identidade defensiva pode voltar a ser um dos grandes trunfos do São Paulo? Porque enquanto muitos olham apenas para os gols marcados, talvez exista uma história ainda mais poderosa sendo escrita, uma história construída jogo após jogo, silêncio após silêncio, até chegar a um número que agora coloca o tricolor sozinho no topo. E quando a gente olha para uma marca como essa, não é só um número. É a prova de que o São Paulo carrega uma história de consistência, raça e tradição que atravessa gerações e continua viva até hoje. Cada jogo sem sofrer gols, cada defesa importante, cada momento de superação foi construindo essa identidade que faz o torcedor acreditar que o tricolor sempre pode ir além, independente do momento. E agora fica aquela pergunta que mexe com todo São Paulino. Será que essa força histórica pode ser o caminho para novas conquistas nos próximos anos? Mas eu quero saber de você, torcedor tricolor. Deixe nos comentários o seu nome e a sua cidade, porque eu quero muito saber de onde você está acompanhando o canal. Vamos mostrar mais uma vez a força da torcida do São Paulo espalhada pelo Brasil e pelo mundo. E torcedor tricolor, antes de você sair, faz uma coisa rápida que ajuda demais o canal. Deixa o seu like e se inscreve agora. Cada like é um sinal de força da torcida, e cada inscrição mostra que o São Paulo tem uma nação que quer ficar por dentro de tudo. Isso faz o canal crescer e levar esse conteúdo para cada vez mais tricolores. Então não deixa para depois. Se inscreve, ativa o sininho e faça parte dessa família que respira São Paulo todos os dias. E fica ligado, porque no próximo vídeo tem uma história que pode mudar a forma como você está enxergando o momento do tricolor. Uma informação que está começando a surgir nos bastidores e que pode surpreender muita gente. Você não vai querer ficar de fora do que está por vir no São Paulo.